Feliz Ano Novo! Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Chegamos ao primeiro vídeo do ano de 2026. E eu ainda tenho que fazer um esforço mental muito grande para lembrar em que ano estamos. Desde o ano passado, gente, eu tô numa labuta. Porque eu fico falando 2024, sendo que era pra dizer 2025. E agora chegamos em 2026. E eu ainda quero falar outro ano. Tá difícil. Vocês também passam por isso? Conta pra mim. E vamos começar os vídeos do ano falando sobre as leituras de dezembro. Porque antes de trazer pra vocês os especiais que acontecem todo início de ano, que são os favoritos do ano, piores do ano, além de que esse ano eu vou trazer pra vocês também a premiação de melhores do ano, que não quer dizer que é apenas melhores em relação à melhor coisa que eu li. Vão ter várias categorias diferentes. E esses melhores do ano serão baseados nas minhas leituras de 2025. Por isso mesmo que é baseado na minha opinião. Teve livro que eu li ano passado que nem foi lançamento do ano passado. Então, por isso que eu tô deixando logo claro que vai ser em relação às minhas leituras, tá certo? Então, essa é uma novidade aí que está por vir. E além dessa, temos também outra novidade que é o cenário. Vocês estão vendo que eu tô num cenário novo, gente? Eu falei a palavra cenário inteira? Não sei. Vocês estão vendo que eu tô no cenário novo? Vocês gostaram do meu cenário novo? Do meu cantinho novo? Eu tava meio incomodada com a forma que tava o outro, e aí eu resolvi criar esse novo. Vai ficar assim até o final do ano? Sabe lá Deus. Mas por enquanto, é isso. Me digam aí nos comentários também se vocês gostaram do novo cenário. Sem mais delongas, bora lá para as minhas viagens e quase embarques através das histórias no mês de dezembro de 2025, enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais que vier por aí. Bom, a primeira história que eu li em dezembro foi O Vaso de Aroeira, da autora Giovanna Salomão. Esse é o último conto da Vila Silenciosa, trazendo o desfecho dessa saga de fantasia que vocês amaram conhecer aqui no canal. E falando um pouco, sem trazer muitos spoilers, porque como é o último conto, gente, é muito difícil não trazer spoiler, né? Mas aqui a gente vai ver a finalização da história, né, o desfecho de tudo isso, que se passa pouquinho tempo depois, o quarto conto. O quarto conto finaliza, a gente vê lá algo muito impactante acontecer no final. E aí, um tempinho depois, tipo, pouquíssimos meses depois, acontece o quinto conto. E aí a gente vai ver se finalmente a maldição que recaiu sobre Steelhead vai ser quebrada. E além disso, de que forma que isso pode ser possível de ser feito. E esse foi um conto extremamente maravilhoso de ler, tanto é que eu devorei ele em um dia. 2 horinhas, eu comi o livro. Isso é importante de salientar porque você que me acompanha sabe que eu leio devagar. Só que foi tanta coisa acontecendo aqui que eu simplesmente engoli. Foi o conto da vila que eu li mais rápido, então vocês veem que tem mais intensidade ainda nessa história. Aqui tem mais magia aflorada, tem mais ação, tem mais emoções gritantes. Lindo demais, 5 estrelas, e com essa história eu parei de ter aquela coisa de qual dos contos é o meu favorito, né, que eu fazia um rankingzinho assim de brincadeirinha, de qual conto era o meu favorito. Tinha um empate aí entre os contos até, alguns deles. Mas agora, favorito pra mim é todo o conjunto da obra. Favorito pra mim é toda a Vila Silenciosa. E sim, estou aqui exibindo o meu lindo livro da Vila Silenciosa que a gente tem a partir do financiamento coletivo que rolou lá no Catarse. Giovanna fez esse financiamento pra gente ter os contos da Vila Silenciosa reunidos num livro físico. E ele tá tão lindo, gente, tá tão especial, tão maravilhoso. Inclusive, meu livro está o quê? Autografado, claramente. E para ficar tudo ainda mais especial, eu quero dizer que estou nos agradecimentos. Nossa, embolou aqui o microfone. Estou nos agradecimentos desse livro também, cumprindo um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Eu descobri, né, ano passado, praticamente, que é estar nos agradecimentos de livros de autorias que eu amo. E eu tô aqui também. Então, assim, tá maravilhoso. Se você não participou do financiamento coletivo no Catarse, você pode não ter o livro físico, mas as histórias seguem disponíveis lá na Amazon. Então os e-books ainda estão por lá, você pode os adquirir por lá e ler todas as histórias. E para um livro físico desse chegar na sua casa, a gente tem que cruzar os dedos e torcer para uma editora notar Giovanna Salomão e querer produzir mais dessa maravilha para mais gente.
Lembrando que se você quiser conhecer mais profundamente sobre as histórias antes de as ler, tem vídeos aqui no canal sobre todas elas, tá bom? Então os links para elas vão estar disponíveis aqui na descrição para você achar de forma mais facilitada. Meus vídeos sobre as histórias nunca têm spoilers, então vocês podem aí conseguir assistir os vídeos tranquilamente antes de ler. Mais um adendo que o último vídeo foi meio difícil não trazer spoilers sobre as histórias anteriores, porque ele realmente, para você ler, você tem que ter lido todos os outros antes. Tá bom? Combinado? Depois de ler essa joia, eu continuei a minha leitura de Espadas Cruzadas, da autora Freya Marske. E continuei a leitura porque eu tinha iniciado esse livro em outubro, só que eu tive outras demandas de leitura para antes, eu tinha compromissos de leituras para antes. Então eu pude deixar esse um pouco de lado para ler os outros e criar os conteúdos que eu tinha que criar antes sobre os outros livros. Nessa história eu conheci Matt Jai, que está com a sua família à beira da falência e é por isso que ele vai ter que se casar por conveniência, né? Vai ser um acordo esse casamento com Sophie. E por precisar se casar, ele precisa de um padrinho. E nesse universo aqui, padrinhos são duelistas. E as pessoas precisam desses padrinhos duelistas, principalmente porque alguém pode querer interferir no casamento, e a forma que há essa interferência é justamente desafiando para um duelo. E é por conta disso que Matt vai contratar Luca, para que Luca seja o seu padrinho duelista. E no caso de Matt e Sophie, existe sim essa possibilidade de alguém atrapalhar, porque tem um carinha que gosta de Sophie e jura que vai desafiar Matt nesse casamento. E ao que parece, Sophie também gosta dele. E é por conta disso que Matt vai precisar da ajuda de Luca, que vai ser o seu padrinho duelista. E quando eles se conhecem, eles vão acabar se aproximando mais, principalmente porque Matt vai querer que Luca ensine para ele a duelar de espadas também, porque Matt não sabe nadica sobre isso. E nessa aproximação, vão acabar se encantando um pelo outro. Desde o começo, no primeiro encontro que eles têm, a gente vê a química sexual em que eles têm muito grande. É muito forte, é muito gostosa da gente ler. Pelo menos é muito gostosa de eu ler. Tem muito flerte, muito risinho, muitas provocações. Então eles são ótimos personagens, gostei bastante. E gostei dessa interação deles, né? De a gente ficar envolvido pelo casal e ficar pensando de nossa, que lindos eles são. Inclusive se perguntando como é que eles vão acabar ficando juntos, já que Matt está prometido em casamento. E Matt tem que casar. E ele se compromete a casar, porque ele sabe que isso é muito importante para a sua família, que está à beira da falência. Então essa é uma leitura fluida e curiosa num aspecto geral. No entanto, ela me perdeu um pouco. Começou muito bem, eu fiquei muito empolgada durante a leitura, eu achei maravilhosa o envolvimento dos dois, né? Então, assim, tudo fluiu muito bem, até mais ou menos ali 48% do livro. Quando começa a ter umas coisas que pra mim foram meio desnecessárias. Então tiveram coisas aqui que, na minha opinião, se alongaram demais sem necessidade. E não é que depois desse 48% ficou ruim o tempo todo, tá? Não! Tiveram várias partes que foram legais sim depois desse 48%. Mas essa questão de se alongar demais em alguns pontos me incomodou. Além de que a cena hot desse livro, ela me fez lembrar do porquê que eu não leio o hot de todo mundo e principalmente do porquê que eu só leio hots nacionais. Gente, nenhum hot gringo que eu li foi empolgante de ler. Todos os que eu li não foram bons. Lice pode ser os livros que você leu, pode ser que sejam. Inclusive quero ler outros para poder tirar outras conclusões ou tirar a conclusão final de que não realmente não tem condição nenhuma ler um hot que não é nacional. Mas o daqui foi ainda mais assim, nossa... Só lembrei de Lorelai Fox gritando assim, ó. Pigzona, pigzona, pigzona. E aí cada um com seus fetiches, ninguém tem nada a ver com isso. Mas pelo menos o final da história foi fofo e pra mim ele ficou com 3 estrelas. Tem vídeo aqui no canal falando mais sobre essa história, o porquê que eu dei essa nota pra ela e mais detalhes de tudinho que eu tô trazendo aqui. Porque aqui é só um resumo, né, pra vocês saberem o que foi que eu li, o que foi que eu achei da história. Mas lá tem mais explicadinho o porquê de tudo isso. Link na descrição. Depois de finalmente terminar de ler Espadas Cruzadas, eu
Terminei de ler também, né, porque eu tinha começado e parado, porque eu tava meio ressaqueada. Eu Vos Declaro Vampiros, da autora Carol França. Esse é um conto que advém do livro principal Até que a Morte nos Una, da mesma autora, que tem vídeo aqui no canal também, link na descrição. Nesse conto eu pude acompanhar o casamento de Jasmine e Aslan, que são os protagonistas do livro principal. E essa é uma história extremamente gostosa de ler, tal qual o livro principal. Foi muito bom ter lido ela. Inclusive, recado para vocês que vocês não podem ler esse conto sem ter lido o livro principal, porque ele é um conto complementar à história e traz elementos relacionados a esse universo. Porque Até que a Morte nos Una é um livro que faz parte da coleção Amores Sombrios. Até o momento saiu apenas esse livro e saiu também esse conto que é complementar ao livro. Carol teve essa ideia de fazer essa criação assim, com contos complementares, como se fosse aqueles episódios de Natal que existem em algumas séries, só que mesmo que seja um episódio extra, ainda assim tem algumas coisinhas essenciais que fazem parte da narrativa principal. Então, para ler o conto, você tem que ter lido o livro principal. Mas se você gostou do livro principal, o conto vai ser tipo assim, um beijo a mais na sua vida. Tal qual eu amei muito esse conto. Nossa, esse conto, que lindo. Linda, leve, fluida, devorável. Amei muito, dei 5 estrelas e favoritei, tal qual eu fiz com o livro principal. Inclusive, isso me faz relembrar pra vocês uma coisa que eu já comentei aqui antes, mas eu acho que tem um tempinho que eu não falo sobre isso. Não sei, eu falo muita coisa nesse canal. Que é, gente, às vezes a gente tá num momento da nossa vida em que a gente não tá conseguindo ler nada. Seja por ressaca, seja porque a gente não está no momento propício para aquilo, seja porque a gente quer ler uma história que não se conecta em como a gente está naquele momento. E no caso de Eu Vos Declaro Vampiros, eu peguei pra ler no momento que eu tava meio que baqueadinha, sabe? Eu tava meio que corrida, meio que desnorteada. Então eu não consegui ler esse livro, esse conto inteiro quando eu peguei pra ler. É um conto de 90 páginas, eu não consegui ler ele logo. Eu li uma parte dele, lembrava de tudo dele quando eu peguei pra ler de volta, tá? Mas eu não tava num momento muito propício pra ler a história. Então eu acabei levando dias pra ler, tipo, 20 páginas. E aí, quando eu retomo a leitura agora em dezembro, eu leio todas as outras páginas num piscar de olhos, porque eu estou num novo momento da minha vida em que eu me sinto muito melhor e que eu consigo ler histórias de maneira muito mais tranquila. Então, respeite o seu tempo, respeite o seu espaço, respeite os seus limites, porque às vezes você não está bem para ler uma determinada história naquele momento, ou você não está bem para ler qualquer história no geral. Imagine se eu desistisse de ler essa história. Às vezes o que parece ser um não estou gostando da história é só um eu não estou bem para ler essa história agora. Tanto é que nesse caso eu dei 5 estrelas e favoritei. Após essa história, eu queria ler mais uma história de protagonismo não branco. E eu comentei com vocês lá no começo de 2025 que eu queria ler muito Se Você Pudesse Ver o Sol, da autora An Liang, que é uma história com protagonista chinesa e vem de família chinesa também, e também foi escrito por uma pessoa amarela. Eu não lembro se An Liang é chinesa. Se for, eu vou botar aqui na tela. E eu comecei até a ler esse livro. Eu não fiz nenhuma anotação no maratona, inclusive quase eu esqueço de trazer ele aqui, porque eu não fiz nenhuma anotação no maratona, porque eu li muito pouquinho dele. E por que isso? Porque eu não tô gostando do livro? Não, porque eu tenho esse livro pelo aplicativo da Esquilo. E apesar da Esquilo disponibilizar vários livros pra gente, ser uma forma muito legal de democratizar a leitura, pra gente ter acesso a essas histórias, conseguir as consumir e ter mais diversidade de literatura, etc., eu acho o sistema de leitura da Esquilo um pouquinho complicado para eu conseguir ler. E isso fez com que a minha leitura fosse atrapalhada. Então, eu comecei a ler o livro, eu estava achando interessante, mas o sistema do aplicativo me atrapalhou um pouco. E isso fez com que eu acabasse deixando essa história de lado temporariamente, até outro momento eu tentar de novo. Pelo aplicativo da Esquilo meio que é onde eu tenho um livro, e se não puder, se não der de jeito nenhum, aí eu vejo outra forma de ver se eu consigo comprar em outro momento e tal, porque eu já tô vendo que eu vou achar interessante mesmo.
Por causa disso, eu resolvi ler A Preterida de Ava Honey. Nesse caso, não é uma protagonista amarela, mas é uma protagonista marrom. E nessa história eu conheci Sloan, que é uma herdeira de uma grande empresa, mas ela não quer simplesmente ser uma herdeira qualquer, assim, tipo, não tá fazendo nada da vida, e nem ficar na sombra do irmão dela, que é uma coisa que acontece bastante, né, que ela tem um irmão mais velho. Por causa disso, Sloan se forma advogada, e ela trabalha numa empresa de advocacia, inclusive uma empresa muito grande e muito boa. E nessa história também eu conheci Marcos, que é CEO da empresa concorrente da família de Sloan. Mas o vínculo que eles têm não é apenas esse. Marcos e Sloan se conhecem há muitos anos, principalmente porque Marcos é melhor amigo de Henry, irmão de Sloan. Mas Marcos se mudou para Londres e está há muito tempo longe. Só que agora ele voltou para Nova York, que é onde Sloan mora. E aí eles vão ter que, né, se reencontrar, e aí eles vão ter que lidar com esses sentimentos escondidos que eles têm um pelo outro aí há um bom tempinho. E eu quis ler esse livro porque ele me pareceu ser uma grande farofona. E eu gosto muito de farofas, vocês sabem, principalmente de Dendê. Mas de livros eu gosto muito de farofas, de livros que são bem farofinhas, né? E, além disso, ele é um livro farofa escrito por uma pessoa marrom, protagonizado por uma pessoa marrom. E eu acho que a gente também tem que se ver essas histórias farofentas. A gente, que eu falo, pessoas não brancas no geral. A gente não tem que se ver apenas em histórias que a gente sofra. Só que aí, galera, se tem uma coisa que me irrita, é ver personagens com mais de 30 anos agindo que nem adolescentes de 14 anos. E isso me irrita por quê? Porque eu não gosto de ler história adolescente? Não, eu amo ler história adolescente. Vocês já me viram falar aqui de história adolescente antes. Gosto muito de histórias adolescentes, mas eu gosto de história adolescente quando a pessoa que está protagonizando é uma pessoa adolescente. O comportamento dela diz, né, segue de acordo à idade da pessoa. Então, ver pessoas com mais de 30 anos agindo igual adolescentes me irrita profundamente. Eu quero ver adultos agindo como adultos. E não é que a pessoa não possa ter nenhuma falta de maturidade em alguma coisa. Mas, até o momento em que eu li esse livro, que foi por aqui, página 74, letra 73, eles estavam agindo que nem adolescentes de maneira muito extrema e eu tava ficando irritada. E é por isso que eu deixei essa história de lado. E sim, deixei de lado, não abandonei, porque eu ainda quero dar uma chance pra ela. Como eu já sei que ela é assim, eu vou dar uma nova chance pra ela, pensando que aqui tem adultos, tem adultos birrentos. Então eu vou ler pensando, né, ir com essa cabeça de aqui tem adultos birrentos. Então quando eu tiver com paciência pra ler adultos birrentos, aí eu pego essa história pra ler de novo. E sim, eu sei que é um livro, eu sei que a gente tem que levar tudo a sério, mas algumas atitudes, quando não correspondem com o que a gente espera da história, eu acho meio chato. E é isso, gente. Essas foram as histórias que eu li e que deixei de lado em dezembro de 2025. Agora conta pra mim, você já leu alguma dessas histórias? O que foi que você achou delas? Vem aqui nos comentários e me conta. E se você tem vontade de ler alguma, os links para todas elas estão disponíveis aqui na descrição, como sempre. E relembrando mais uma vez que sempre verifiquem possíveis gatilhos e classificações indicativas das histórias. Isso é muito importante para preservar o seu bem-estar. Boas leituras para vocês e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!